Olá, aqui é mais um vídeo do canal Analistas Quant. Meu nome é Rafael Fernandes e eu vou nesse vídeo mostrar para você como analisar um arquivo CSV ou uma base de dados muito grande, né? Como é que nós devemos fazer para proceder nos primeiros passos com relação à análise de um arquivo gigante, como esse aqui, né? A gente pode considerar gigante para a maioria dos arquivos que a gente encontra disponíveis aí para serem analisados. Esse arquivo aqui não é nem tão grande assim, mas a gente já pode dizer que é grande o suficiente. Ele tem 11.047 linhas e eu tenho um total de 810 features, ou seja, informações. E eu preciso extrair valor desses dados. Eu preciso extrair informações desses dados. E como é que eu faço para proceder? Lembrando, qual é a problemática dos dados que eu estou utilizando? Esse é o primeiro ponto que você deve se perguntar. Eu estou com os dados aqui referentes ao quê? A que tipo de problema? No nosso caso, é um tipo de problema relativo a uma análise quantitativa do mercado financeiro para o ativo índice Bovespa em questão. Porque o índice Bovespa ele é um ativo financeiro que é um reflexo de uma combinação de vários outros ativos financeiros. Então, por exemplo, um conjunto de aproximadamente 100 ativos financeiros, eu vou pegar esse conjunto, vou tirar uma ponderação, isto é, uma média ponderada desses ativos e vou obter o meu respectivo ativo, que é o índice Bovespa, que eu estarei analisando aqui com os estudos. Então, por exemplo, esse last price significa o preço do índice Bovespa. E todos os demais valores são referentes a alguma característica, algum desdobramento, alguma informação que pode oferecer informações complementares para a movimentação desse ativo em questão. Então, esse ativo é o principal. Todos os demais valores aqui podem ajudar a explicar o comportamento desse ativo. Ou seja, eu tenho nessa minha base de dados, né, como primeira análise de um grande volume de dados, eu tenho que esse meu valor aqui, essa minha variável, ela é a variável dependente. Então, essa variável depende de todas as demais. Então, assim eu tenho 809 colunas influenciando, né? Vamos até tirar essa coluna dados, da data, né? Não tem. Então eu tenho 808 colunas explicando essa daqui, coluna de informações de preços. Então essa é a primeira análise que a gente já pode fazer no primeiro momento, numa primeira batida de olho dessa base de dados. Inclusive para carregar essa base de dados utilizando o Colab, tem um vídeo anterior que eu mostro como fazer isso, né? Aqui é uma playlist contendo vários vídeos, e um desses vídeos é carregar esses dados, inclusive também mostrar de onde esses dados foram obtidos. Então se você quiser entender por detalhes, assista essa playlist que ela está completa. Ok, então ouvindo para cá, eu já sei que os meus dados, né, eles têm uma variável dependente, que é essa, e todas as demais vão tentar explicar ela. É aí que eu quero já então botar aqui, ó. Vou plotar logo ela de cara. Eu quero fazer o plot dessa série temporal, né? Isso aqui, se você já está notando, é uma série temporal, porque eu tenho aqui o tempo variando e eu tenho o valor do preço do ativo associado a esse tempo. Então agora eu posso chegar aqui e botar plot, por exemplo. Se eu fizer só isso dentro aqui da minha biblioteca Pandas, porque eu sei que esse tipo de dados aqui, esse tipo de objeto, dados carregado com a biblioteca Pandas aqui, vai ser do tipo DataFrame. Então, dentro do objeto DataFrame, eu já tenho um método chamado plot, que quando eu plotar, já vai sair aqui o gráfico, né, de preços aqui evoluindo durante todo o mês de março. Então, durante o mês de março, o preço saiu desse ponto e veio para cá, tendo todo esse perfil de comportamento, de movimentação de preço. Aí agora o que é que eu quero saber? Quero extrair a movimentação, quero entender a movimentação do Ibovespa com base em todas essas informações complementares. Quero ver se eu sou capaz de explicar o comportamento do Ibovespa a partir de todas essas demais informações. E para saber isso, o que é que eu devo fazer? Utilizar técnicas estatísticas, técnicas econométricas, técnicas de análise de séries temporais e hoje em dia é muito utilizada as técnicas de inteligência artificial, como machine learning e deep learning, principalmente. E no decorrer dessa playlist a gente vai trafegar por tudo isso. Eu vou mostrar para você todos esses estudos, todas essas análises dentro aqui desse sistema para você ter uma ideia, né, de como funciona todo o workflow de atividade de um analista quantitativo para o mercado financeiro. Então agora a gente já tem essa primeira visualização da nossa variável dependente, que é a nossa variável de alvo, é o nosso target para encontrar padrão relativos a essas variáveis, né? Eu vou agora pegar e dar o comando muito famoso, muito útil, que é o mais usado aqui, um dos principais a serem usados quando a gente tem uma base de dados, que é o dtypes. Dtypes, para eu saber os tipos de cada uma das colunas aqui em questão que eu tenho na minha base de dados, né? Então agora eu já tenho o quê?
que data está no tipo objeto, depois tem float, volume está inteiro, os demais estão floats, enfim, eu tenho várias informações aqui com essa dtypes e eu gosto também de pegar uma base de dados ampla e dar o comando describe. Describe, ele vai fazer uma análise descritiva detalhada de todas essas colunas de dados, olha só. Então ele já fez aqui a análise descritiva, né, pegando os valores de média, a quantidade de valores, né, primeiro, depois a média, desvio padrão, mínimo, o percentil 25, percentil 50, 75 e a máxima de valores para cada uma das features. Olha só, só que eu tenho muitas features, né, eu tenho muitas características, eu tenho esse total aqui, ó. Isso é muita coisa. E para analisar isso, é interessante, inclusive, eu saber o nome de cada uma dessas features separados. Então, eu posso até chegar aqui, ó, e botar for e in, ou vou botar C, né? In dados.columns. Eu vou pegar as colunas desse meu data frame e vou printá-las aqui, uma a uma. Então, ele vai fazer o quê? De todas as colunas que eu vou extrair da base de dados, ele vai ficar pegando uma a uma devido for dentro aqui dessa minha lista de colunas e vou printar. É isso que a gente vai fazer agora. Olha só, para a gente ter ideia de todas as features. Olha que são muitas, né? Então, começando aqui, eu já vou ter aqui, ó, maneiras de trabalhar com essa base de dados. Aí eu vou ter que usar vários artifícios de Python que eu vou mostrar para você aqui no decorrer dos estudos. Então, eu já tenho o quê? Que tem close aqui, ó. Então, eu sei que close é a informação relativa a cada uma dessas variáveis novas, né? A cada um desses ativos em questão aqui. Então, eu já posso puxar, filtrar por close, posso puxar aqui, ó, filtrar por volume, tá vendo? Posso agora ver aqui o que é que tem mais, eu tenho essas informações de probabilidades. Isso aqui, quem viu o meu vídeo de como eu coletei esses dados já está entendendo mais ou menos, né? Como é que funciona isso. Depois eu tenho T1, depois eu tenho aqui ó, uma T2, T4, var, ou seja, agora eu já posso começar a filtrar dados para começar a investigar passo a passo cada um desses conjuntos de dados. O meu objetivo agora é ir estruturando isso, mas o primeiro momento quando a gente pega uma base de dados, né, é avaliar, inclusive, o cabeçalho, né, que são as primeiras linhas e as últimas linhas. Não é à toa que a biblioteca Panda já separa para a gente, quando a gente dá um comando, ó, ela bota esses três pontinhos para separar já o conjunto de dados iniciais e finais aqui, para a gente ter essa visão. E eu plotei já a minha variável de alvo, a variável que eu quero entender o comportamento, com base nas outras variáveis que eu tenho aqui, né? Já tenho as minhas estatísticas descritivas para cada um dos valores. Ó. Eu posso começar agora a analisar com mais cuidado, ver aí critérios de estudos detalhados, e tenho todas as colunas que eu posso filtrar, inclusive, pelo início aqui de cada um das tags, né, das minhas legendas das colunas. Então agora eu já começo a estudar. Então esse é o primeiro passo que você faz para conhecer uma base de dados muito complexa, né, muito ampla, com muitos dados. Nos próximos vídeos eu vou mostrar para você como aprender a filtrar, por exemplo, a filtrar uma dessas colunas em específico, né, e começar a tentar explicar, por exemplo, eu filtro a minha variável de busca. Qual é a minha variável de busca? É essa daqui, ó, a minha variável de entendimento maior, que eu busco entender, é o last price, que é o preço do Ibovespa. Eu quero filtrar ela e quero colocar emparelhada a essa variável apenas, por exemplo, os valores de power nessa questão. Então eu vou filtrar a variável de alvo com power e vou buscar padrão, vou analisar, vou fazer estatísticas e eu vou mostrar isso aí para você nos próximos vídeos. A gente vai fazer isso para vários tipos de features, de características fundamentais, para a gente tentar entender o máximo possível e extrair o máximo possível de informações. Porém, antes eu vou mostrar para você como pegar esses dados e processar, né, e separar. Aqui que eu tenho essa coluna, eu quero separar, desmembrar, eu quero colocar em novas colunas o mês, o dia e a hora, minutos como novas colunas, para a gente começar a ter mais capacidade de filtros, análises e rastreios diversos. Então estou aguardando você no próximo vídeo. Lembre-se de deixar um like e se inscrever no canal para me apoiar a continuar com essa proposta que eu estou mostrando aqui com essas videoaulas. Tudo ok? Estou aguardando você no próximo vídeo para a gente ampliar ainda mais os nossos estudos. Até logo!